Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gestão Profissional no Agro. Eu sou o Jason Pivotto e junto com a Gabriela Alegretti e o Márcio Gonçalves, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Nosso propósito com Gestão Profissional no Agro é explorar oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, levando aí por meio de debates e trocas experiências dos nossos convidados, que são referências no agro brasileiro. Queremos inspirar os empreendedores do agronegócio brasileiro a serem agentes de multiplicação de boas práticas de gestão. Se você quer conhecer mais sobre temas e conteúdos de gestão dentro do mundo do agro, vem conosco. Nós estamos no YouTube e também nas plataformas de podcast. Hoje nós temos o prazer aqui de receber, né, o Frederico Logman, que ele é Head de Inovação e Estratégia da SLC Agrícola, né, e um grande entusiasta aí de inovação no agronegócio, né, Frederico? Pude acompanhar aí as tuas apresentações no South Summit, né? Tu é um grande entusiasta aí, tem participado dos movimentos de inovação no Brasil, ecossistema de inovação, né? Então é uma grande satisfação te receber hoje aqui nesse nosso terceiro episódio do podcast, né? Para falar um pouquinho aí sobre inovação, sustentabilidade, governança. Antes da gente começar, né? Podia aqui te apresentar, falar um pouco do teu currículo, mas eu vou deixar para ti comentar um pouquinho da tua trajetória, né? Dentro do agro, um pouquinho do como é que tu foi chegando aí até se tornar, né, o Head de Inovação aí da SLC. Então, muito bem-vindo ao nosso podcast. Fica à vontade aí para falar um pouquinho da tua trajetória e a gente bater um papo aí. Legal, obrigado, bom dia e prazer, obrigado pelo convite. Bom, eu trabalho já há 17 anos na SLC Agrícola, né? E eu sou a quarta geração, né, de uma empresa familiar. O grupo SLC foi fundado pelo meu bisavô, que fundou a cidade Horizontina também, né? Então nossas raízes começam em Horizontina. E depois, ao longo da conversa, posso contar um pouco mais. Então eu vou te interromper um pouquinho, que eu tenho uma história legal aqui, que eu tinha 5 anos de idade, quando eu recebia, meu pai comprou uma semeadora da SLC, ainda é SLC, em 94. E eu me lembro que eu recebia as revistinhas Sulco, né? E eu me lembro que tinha uma foto lá da fábrica, do teu avô, né? A carta do presidente, muito bacana, assim. Então tem uma história de infância vinculada à SLC. Legal, é uma família de empreendedores, né? Então é uma grande honra e uma grande responsabilidade também, né? Manter o espírito empreendedor, né? Mas então eu sou formado em Direito e Administração de Empresas, né? Eu fiz Direito aqui na PUC, fiz Administração na ESPM, e eu entrei na SLC Agrícola há 17 anos atrás, na área financeira, né? Na época a empresa ainda nem tinha aberto capital, foi em 2006, a empresa abriu capital em 2007, então eu fiquei 2 anos na área financeira. A gente já trabalhava com rede cambial, também a parte de tomada de empréstimo, de crédito rural, e Finames, né? Então eu trabalhei 2 anos com isso, entrei como assistente, e depois eu passei para a área de relações com investidores, né? Quando a empresa abriu capital, em 2007 foi criada essa área, e em seguida, no ano seguinte, 2008, eu fui para a área de relações com investidores como analista, e eu fiquei 10 anos fazendo o RI da SLC Agrícola, né? Então para mim foi um aprendizado grande, assim, porque a gente brinca assim que, né, rodava o mundo levando porrada de investidores, né? E aí eu sempre tive assim acho que a minha trajetória ela foi mais generalista do que técnica, né? Do que especialista, né? Então eu tive que aprender um pouco de tudo, assim, né? A SLC Agrícola é uma empresa tocada por agrônomos, né? Empresa de agrônomos, né? Da nossa diretoria, o único que não é agrônomo é o CFO, que é o diretor financeiro, que é o Ivo, que é contador, né? Os outros são todos agrônomos, né? E então tem bastante agrônomo por tudo que é lado lá. Eu até brinco assim que eu não sou agrônomo, mas que eu sou uma pessoa legal, assim, né? A conviver. Eu sou agrônomo, então posso fazer a piada. Então lá eu meio que peço desculpa. Não sou agrônomo, infelizmente, né? Então não foi uma formação técnica, mas eu interajo há 17 anos diariamente com agrônomos, né? E aí eu trabalhei então na área de relações com investidores, ajudei a estruturar a área, né? Então teve muito essa pegada também da governança, né? Da transparência, das demonstrações financeiras.
Deixa eu te interromper, já entrando na história, né? Vamos seguir uma cronologia, já que a gente fala para pessoas que estão iniciando uma carreira, de repente, né? Enquanto tu fazia a faculdade ou as faculdades ali, tu já fazia estágio dentro da empresa? Como era essa tua relação para entrar numa empresa familiar de uma forma profissional, né? Exato, se tu pudesse dar um pouquinho da tua história. Eu cheguei a fazer estágio em algum escritório de advocacia, assim, na época que eu fazia direito, mas depois eu comecei a fazer estágios dentro das empresas do grupo, né? Nós tínhamos uma outra empresa que nós acabamos vendendo alguns anos atrás, que era Ferramentas Gerais, né? E então eu cheguei a ficar 1 ano fazendo estágio lá na Ferramentas Gerais, passei por diferentes áreas, né? E na SLC Agrícola aí eu já entrei, tinha uma vaga de assistente financeiro, tinha que ter a parte de matemática financeira, já que eu já tinha feito na faculdade, e aí eu entrei nessa vaga aí. E a gente sempre teve, de fato, a SLC Agrícola é curioso, porque ela nunca teve um CEO da família, né? Da minha família. Sempre foi uma empresa tocada por executivos, né? Então a gente sempre teve esse cuidado de não ter nenhum tipo de diferenciação lá dentro por ser membro da família, né? Todo o processo de avaliação, de salário, a relação, ela sempre foi, acho, muito próxima, assim, mais próxima possível de uma relação com qualquer outro tipo de profissional, assim. Eu nunca tive que responder para um tio ou para um pai, assim, né? Até pela estrutura da empresa. Então, são coisas que facilitaram, assim, né? Meu despacho sempre foi com os meus colegas, com os meus superiores, né? Então foi isso. Cheguei a fazer estágio nas empresas do grupo e aí na SLC já entrei como efetivo, assim, né? Como na vaga de assistente. E aí foi esse período de RI, que para mim foi fantástico, assim, né? Explicar a empresa, porque quando a SLC abriu o capital, não tinha nenhuma empresa do agro nesse setor de capital aberto, né? Que ano foi a abertura? Foi 2007. 2007. Então, era um tipo de negócio assim que os investidores não conheciam, sabe? Como é que é a dinâmica de uma empresa agrícola, né? A gente teve que fazer um esforço grande, assim, de explicar a mecânica do business, né? Eu acho que isso tem reflexo nos teus relatórios, os relatórios da empresa. Os relatórios, né? A gente até deu uma estudada, assim, a habilidade que vocês desenvolveram para ficar palatável para a pessoa leiga, urbana, e a pessoa que já entende do business, né? Isso. Conseguir entender né, como é que é o negócio, as variáveis, os indicadores, né? Acho que ficou bem... E tá de parabéns, ficou bem bonito o trabalho de vocês. Eu me lembro de algumas primeiras reuniões com investidores, assim, pela minha experiência, os investidores mais difíceis são os holandeses e os cariocas, né? A gente teve uma reunião num fundo no Rio de Janeiro, assim, e aí alguém que estava com a gente brincou assim, desculpa a invasão, né, na sala, assim, o cara, não, nem me fala em invasão nesse teu setor aí. Yes. Começava assim as reuniões. Então, tinha que, assim, dissecar alguns assuntos, assim, desmistificar alguns assuntos, né? A questão do clima, né? A questão da gente não ter o controle dos preços. As variáveis, né? Que as variáveis, negócio, né? De fato, uma pessoa de um negócio mais tradicional, mais estável, né? Isso, aí tu vai pro agro e fala, tá, mas deu uma mega produção e esse ano o que houve? Que não deu o mesmo resultado, cadê meus dividendos? Cadê? Exato. Não é uma matemática linear, né? E aí, no caso do mercado, assim, quando o investidor tem insegurança, se reflete em desconto de preço, né? Quer dizer, eu vou pagar mais barato, porque tem muita incerteza. Né? Como é que eu vou prever a tua produção se eu não sei o que vai acontecer com o clima? Se tu não controla o preço do produto que tu vende. E aí a gente até explicava assim que o negócio ele foi todo de fato montado para mitigar esses riscos, né? A gente fez uma diversificação geográfica, né? Hoje são 7 estados, 22 fazendas, né? São 3 culturas diferentes, algodão, soja e milho, cada um tem o seu calendário. A política de hedge, né, travamento antecipado dos preços, a gente vende a nossa safra, leva mais de 1 ano para vender toda a safra, né, vai formando os preços aos poucos. Então são boas práticas de gestão, né, de mitigação de riscos, assim, e isso que aos poucos a gente foi explicando, né, que dá para fazer de um jeito com mais, com melhor gestão, assim, né, como a gente teve uma história de fabricação de máquinas agrícolas, né,
a minha família começou nesse business de fabricação de máquinas, então fomos sócios da John Deere por 20 anos, e a gente aprendeu muito em gestão, né? E muito do que a gente foi trazendo daí para o campo foi adaptar essas tecnologias de gestão no campo, né? Como é que a gente toca uma fazenda, como é que a gente controla os indicadores, como é que a gente remunera as pessoas, como é que a gente mitiga riscos, né? Foi muito do aprendizado que a gente teve na atividade industrial. E uma coisa interessante, né? Como o Márcio disse, a gente acabou olhando o relatório, daí chama atenção ao longo do tempo, a preocupação de vocês na agregação de valor nos produtos, né? É como tu disse, deixar de ficar na commodity e certificar, enfim, tem N selos ali que vocês têm para as diferentes culturas, né? Exato. Essa percepção de agregação de valor veio mais, aí a pergunta, né? Veio mais por essa abertura do capital, por vocês terem que sair da zona de conforto que normalmente o produtor rural ali fica. Eu sou tomador de preço, então eu espero Chicago determinar para definir quando eu vou vender minha safra. Como que foi essa escolha? Foi essa abertura de capital foi o decisivo para essa virada de chave? Eu acho que talvez estimulou assim, esse tipo de raciocínio, mas já tinha começado antes, né? A gente começou plantando. A SLC Agrícola ela foi fundada em 1977, né? Com a incorporação de algumas fazendas ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente foi migrando o modelo lá para o Cerrado, né? Começamos a comprar fazendas lá na década de 80, Goiás, depois Maranhão, depois Mato Grosso, né? Então participamos desse desbravamento do Cerrado, né? Do Centro-Oeste, depois do Nordeste. E a gente começou plantando soja, depois soja e milho, e aí a gente entrou no algodão, né? Foi em 1997, né, que a gente fez a primeira safra de algodão. E o algodão é um produto de maior valor agregado, né? Só que ele traz consigo, assim, tudo no algodão é 3 ou 4 vezes mais caro do que na soja, né? A lavoura é 3 ou 4 vezes mais cara, né? Tem que ter a algodoeira para fazer o beneficiamento do algodão, a correção de solo é mais cara, a comercialização é diferente, é outro mercado, né? Então, eu até pergunto para os mais antigos lá como é que foi essa decisão, né? Porque, naturalmente, que alguns estavam propondo essa entrada numa nova cultura e outros estavam mais refratários, assim, isso é complicado, fazer algodão é complicado. Então, a gente começou aos poucos, né? As primeiras safras não foram boas, mas hoje é o nosso principal produto, né? 50% da receita da SLC Agrícola é algodão. Nossa. E aí a gente teve que desenvolver as habilidades, né, agronômicas e comerciais, né? Com o tempo a gente, inclusive, hoje, nosso diretor de vendas tá na China agora, porque a gente foi abrindo mercados, né? Então, no início a gente vendia o algodão no mercado interno, aqui para as indústrias têxteis nacionais. Depois a gente começou a vender também para as tradings, né, que daí exportavam. E depois a gente começou a vender direto também. Então hoje em torno de mais de 30% do nosso algodão ele é vendido por nós, direto para uma indústria têxtil fora do Brasil. A gente entrega o algodão lá no porto da China, da Tailândia, da Indonésia, né? E a gente, um outro movimento assim de novas avenidas de crescimento foi a produção de sementes. A gente está agora com a SLC Sementes. Então, a gente é multiplicador de sementes de soja e de algodão, que também é um produto de maior valor agregado. Exatamente certeza, como a Gabriela comentou ali, valor agregado, né? Exatamente. E outra coisa que entra nessa agregação de valor é justamente a questão da rastreabilidade, né? Porque se tu já parte de essa certificação que vamos dizer assim, a validação do valor, né? Vocês foram juntando desde a produção da semente, né, para buscar essa rastreabilidade desde o início do processo. Exatamente. Começou como uma ideia da gente garantir o nosso próprio fornecimento de sementes, né, porque ainda é um setor bastante pulverizado, com diferentes níveis de qualidade, esse setor de multiplicação de sementes. Mas depois veio essa ideia de vender também semente para outros produtores com a marca SLC Sementes, né? E a gente tem avaliado outros movimentos aí. O setor de frutas, por exemplo, é um que a gente já olha há um tempo. Com ciclos mais curtos. Ciclos mais curtos. Também nessa linha assim, de diversificação e mitigação de riscos, né? De ter culturas que têm dinâmicas de preço diferentes, que têm geografias diferentes, né? Criando um portfólio
mais resiliente, né? mais antifrágil. Ótimo, essa do Taleb é muito boa, né? Pegando um Antifrágil. gancho com o que a Gabriela comentou ali, né, de agregação de valor, eu tive a oportunidade de visitar, conversar com o Ronei lá na SLC, Perfeito. quando eu estava fazendo meu doutorado. Fui fazer uma entrevista com ele. Me chamou muito a atenção o nível que vocês tinham de controle, acompanhamento e inovação. Das várias perguntas que eu tinha, vocês já estavam no nível, assim, de... Vocês tinham parceria com o Google, vocês tinham rastreamento. Eu me lembro que era um negócio, assim, muito intenso de inovação na parte operacional. Como é que vocês... quais são os desafios, assim, que tu vê em termos de inovação no setor, assim, especialmente na SLC? Como é que vocês fazem? Porque o foco da agricultura, né, a grande parte que vocês precisam é a operação. Parte operacional, controle, acompanhamento. Como é que vocês tratam isso dentro da SLC, assim? E aí fazendo um gancho com a tua atuação como inovação. Eu sei que vocês levam os times também para os Estados Unidos, vocês fazem bastante, investem bastante nessa parte, né? Olhando as operações de campo. Como é que tá isso, Frederico? Perfeito. O que a gente vê é o seguinte, né? O que a gente gosta de falar lá dentro é assim, uma coisa que é certa é que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, as tecnologias que a gente está usando não vão ser as mesmas que a gente usa hoje, né? Assim como não são as mesmas que a gente usava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Vão entrando coisas novas de uma forma muito rápida, né? E a gente sempre entendeu que precisava se estruturar assim para aprender a utilizar essas novas tecnologias rapidamente, né? Ter essa versatilidade, assim, essa flexibilidade, né? E ao longo dos últimos anos a gente foi criando dentro da empresa assim, departamentos e programas, né, para reagirmos a essa realidade mais acelerada assim, de entrada de tecnologias, né? Porque o interessante é que, assim, minha observação é você tem uma tecnologia que é ofertada, né? O produtor olha e diz, pô, bacana isso aqui, parece que funciona mesmo. Aí vai lá, testa, realmente funciona, mas agora quem é que vai cuidar disso aqui na fazenda? Quem é que vai olhar para esse indicador? Quem é que vai operar esse negócio? Né? Quem é que vai olhar a tela ali e tomar decisões em cima disso, né? Não basta a tecnologia funcionar e ser cobrada a um preço razoável, assim, tem que ter alguém que sabe lidar com aquilo, né? Então a gente começou a nossa jornada, assim, a gente costuma explicar a evolução da nossa jornada de inovação. Ainda na década de 90, nós criamos as nossas áreas de pesquisa agronômica, né? Que inclusive foi o nosso CEO, Pavinato, que implementou na SLC. Então, em todas as fazendas, em todas as 22 fazendas, a gente tem 100 hectares, 200 hectares, só destinados à validação de tecnologias, né? Nesse caso, sementes, defensivos. Os bons e velhos campos de ensaio. Campos de ensaio. São vários PQs ali que eles chamam, né? Áreas de teste AB, assim, validação. Tem um coordenador de pesquisa em cada fazenda, né? Então são dezenas de testes todos os anos, né? Que tem essa lógica de testar algo em pequena escala, né? Ver se funciona. E aí, se funciona, usa em maior escala, né? E aí a gente foi usando essa lógica assim, para outras coisas também, né? Hoje, a área que o Ronei hoje lidera, né? A gente chama de CIA, é o Centro de Inteligência Agrícola, né? E ele tem a gerência dele, ele é gerente de agricultura digital. Então, o que a área dele, que já tem mais de 40 pessoas hoje, está fazendo é um time que aprendeu a usar novas camadas de tecnologia, de software e hardware, né, que a gente não usava eu diria, 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje imagem de satélite para tomar alguma decisão de dessecação na lavoura, né? Tá, então alguém tem que saber lidar com esse software, tem que olhar a imagem, tem que entender o que está acontecendo, né? A gente faz hoje apontamentos digitais para pragas na lavoura, né? A gente tem na SLC hoje mais de 300, a gente apelida carinhosamente de pragueiros, né? Mas o nome técnico são os mipeiros, né? Manejo integrado de pragas. Então o único job desses caras é andar de moto pelas lavouras e eles estão procurando pragas e doenças, né? Eles costumavam fazer um apontamento no papel, né? E agora eles fazem num tablet, né? Então isso gera um mapa de infestação. Sim, já referenciado. Já é um referenciado. Já tira foto, já exatamente, carrega já é referenciado. Aí tem alguém lá na sede da fazenda que está olhando uma tela ali, né? Então tá entrando uma infestação aqui na lavoura tal.
né? Porque o desafio é assim, a gente sempre teve ganhos de escala, por ter fazendas muito grandes, né? Mas sempre teve dificuldades de escala, né? Como é que eu gerencio uma fazenda que tem 40 quilômetros de ponta a ponta, né? Que tem 200 funcionários, né? Andando com máquina por todos os lados, né? Como é que eu gerencio essa operação? Então a tecnologia ela tem nos ajudado a resolver esses problemas da escala, né? Então esse tipo de tecnologia de apontamento digital de pragas, né? Então agora dentro do CIA lá tem gente que está fazendo isso, né? Eu estava pensando aqui na analogia, né? Vocês passaram das fábricas, que tinha o espaço geográfico limitado, controlado, inclusive climatologicamente falando, né? Para de repente fazer realmente uma replicação numa aberta. Então vocês já faziam o piloto ali e depois expandiram para o agro, né? Muito interessante isso. A gente brinca com o pessoal da indústria, assim, que, né, reclama das complexidades, a gente diz, tenta fazer a céu aberto. Exato. Tira o telhado aí. Tira o telhado agora, vamos ver como é que funciona. A importância da gestão, né? Acho que esse mix de conhecimentos, né? A formação em direito, em administração, né? Passou pela indústria, passou pelo campo, né? E a importância desse tema, né? Gestão profissional no agro, levando, né, esses procedimentos, essas prioridades, né? Ou seja, não adianta só, como você falou, identificar a praga lá, né? Será que eu consigo identificar em tempo hábil de tomar uma ação? Né? E além disso, são 3, 4, 5 pragas. Qual é a prioritária? Né? Tecnicamente, lá, né, os agrônomos vão dizer, aplica tal inseticida lá para que esse aqui talvez consiga ser mais efetivo na complexidade dessas 5 pragas, né? Sim. Então, tem essa questão climática, a questão da mão de obra, a questão da tecnologia, né? Então a gente vê também cada vez, no teu relato aqui, cada vez mais a importância, né, dessa visão sistêmica e de uma gestão mais profissional, né? E ainda tem a complexidade da família, né? Que eu já vi também que já tá, né? Já tem essa cultura, essa gestão profissional, de criar critérios desde o início, né? O familiar entrou na faculdade, ele começa a ser educado, né? Dos caminhos para galgar alguma posição na empresa. Isso é importantíssimo. E se replica a qualquer porte de empresa, né? Então acho que é muito importante essa forma que está sendo conduzida, né? E os resultados estão aí, né? E pensando, né, no nosso foco de pessoas aqui, né? Que pessoas é o que move tudo isso, né? Essa característica interdisciplinar, vamos dizer, que tu relata, né? A tua experiência no RI ali, justamente de falar com públicos diversos, para investidores, para pessoas que têm conhecimento e não têm conhecimento. Como que hoje, na seleção das pessoas que trabalham, não sei se tu tem ingerência sobre isso também dentro da empresa, mas enfim, fica à vontade. Como que é essa característica, né, essa habilidade da comunicação ou do relacionar-se com equipes interdisciplinares vista dentro da SLC, na contratação, vamos dizer, ou na própria reconhecimento, né, dos colaboradores? Eu acho que a gente de fato a empresa sempre teve um caráter mais técnico, assim, né? Mas aos poucos eu acho que esses temas de diversidade, de treinar um agrônomo para ele aprender a falar de gestão, para ele aprender a dialogar com outros setores, né? É uma coisa que eu tenho observado na empresa, assim. Sai de ser uma empresa muito, muito técnica, assim, muito focada na questão agronômica, para uma empresa que treina, né? A gente até no relatórios que vocês leram, né? O que tem de horas dedicadas para treinamento das lideranças, né? Transformar um técnico num líder, né? E exposição, assim, eu coordeno o nosso planejamento estratégico também, né? A gente faz praticamente todo mês alguma palestra de cenários, que a gente chama, né? A gente decide na diretoria, assim, quais são os temas que estão vindo na nossa direção, assim, e chama um especialista para falar daquele tema, né? E aí chama todos os gestores, né? E depois discute a respeito disso, né? Para ir abrindo um pouco a cabeça, assim. Eu acho que nessa área da inovação, por exemplo, né? De ter... A gente até está discutindo agora já inserir metas de inovação para todos os gestores também, que é para equilibrar um pouco esse dilema das pendências versus as tendências, né? Porque a tendência é ficar nas pendências. Boa. Vamos só apagar os incêndios, né?
mas abrir um espacinho ali para pensar no futuro, assim, dentro dessa ideia que é meio óbvia, assim, olha, não vai ser igual daqui a 10 anos, a gente não vai usar essas tecnologias, vão ser outras tecnologias. Pegando esse gancho, né? Vocês lançaram o manifesto dos horizontes, né, da SLC. Isso. Você estava bastante atrás desse projeto, eu te acompanhei ali, né? Como é que tu tem trabalhado isso? Vocês têm investido, tem um fundo de investimento Sim. da SLC, né? Eu imagino que vem algumas ideias dentro da SLC e fora da SLC. Isso. Como é que vocês têm trabalhado a gestão da inovação? Porque imagino que surgem muitas possibilidades de vocês entrarem como investidores, gerar novos negócios. Poderia comentar um pouquinho dessa Sim. estratégia de vocês, assim, de inovação, tanto dentro como também gerar novas empresas, né? Dentro do grupo. Isso. Ela começou com essa assim, já estava interagindo com startups muito intensamente, né? Qualquer ofertante de serviços digitais para o agro vinha falar com a gente. E aí eu comecei a entrar na jogada da inovação mais ou menos nesse momento. Assim, a gente fez um planejamento estratégico e a gente definiu que a gente precisava de um novo modelo de gestão da inovação, porque a coisa estava meio atrapalhada. Assim, era muita gente falando com muita gente. Oferecendo coisas similares, né? Daqui a pouco, não, naquela fazenda já estão testando, mas já testaram na outra fazenda, não deu certo, sabe? Então a gente concluiu que estava meio bagunçada a coisa, né? E aí o primeiro movimento que a gente fez foi criar um programa que a gente chamou de Agro Exponencial, que é um programa de conexão com startups, né? Que a gente inverteu um pouco a lógica, assim, ao invés da gente ficar só tentando dar conta de todo mundo que estava vindo querer ofertar coisa para a gente, né? E tem muita coisa parecida, né? Esse é um pouco do dilema que a gente vê que o pessoal enfrenta, assim, é muita coisa sendo ofertada parecida, né? O que resolve só um pedacinho, assim, do teu problema, né? E aí a gente criou o Agro Exponencial e a gente definiu que a gente ia ver onde é que estava doendo mesmo, quais eram os problemas que a gente queria resolver, e aí a gente lançava no ecossistema os desafios que a SLC estava propondo, né? Eu tenho um problema operacional aqui, não estou conseguindo resolver, quem é que resolve, né? Aí fazer um panelaço aí no ecossistema de inovação, e aí as startups se cadastram, né? A gente elenca um padrinho, assim, alguém que vai acompanhar aquele projeto, porque outra coisa que a gente observou também na gestão da inovação é assim, não adianta tu chegar para um fitopatologista lá e largar na mesa dele, ó, dá uma olhada nessa tecnologia aqui, né? A reação do cara é assim, vou ver o que eu posso fazer por ti aí, tá? Vou ver se eu consigo, tá? Então a pessoa tem que ter o interesse em resolver aquele problema, né? Senão não funciona. Acho que aí pega o gancho que tu comentou anteriormente, né? Assim, os nossos gestores, né? Qual é o momento que ele tem para apontar alguma necessidade de inovação? Isso. Qual é o futuro, né? Daqui a 5, 10 anos vai ser diferente. Então, né, vamos jogar isso. Se eu não tenho competência ou habilidade para implantar algo. Então, assim, tem startups pensando nisso. Então, eu aponto a dor, assim, né? A diretriz, e aí entra nesse processo e fica organizado, tem uma demanda e tem uma devolutiva. Porque tem um consultor que trabalha com a gente, chama InnoScience, ele escreveu um livro chamado Inovação na Prática, né? E eu gosto desse título, porque a inovação na prática é bem diferente da inovação na teoria, né? Eu gostaria... Como tudo. Ainda mais na prática agrícola. Exatamente. Até a gente tem que trazer o Max para conversar. O Max, vale a pena. É uma... Como é que se diz, né? Na prática, a teoria é outra, né? E aí a gente vê que eu gostaria muito que todos os nossos gestores pudessem testar tudo que vem, né? Mas não tem tempo, né? As pessoas às vezes não tem, às vezes, a habilidade. Então a gente tem que fazer o que funciona na prática, né? Na prática é isso. Fala com os gestores, cara, o que está doendo aí? Cara, eu tô com um pepino aqui na minha operação agroindustrial que eu não consigo resolver. Tá, então tu tem uma dor que realmente tu quer resolver essa dor, né? Vamos achar alguma tecnologia que atenda essa tua dor. E o Agro Exponencial foi um primeiro movimento mais organizado, assim, que a gente fez. Ele continua funcionando em campanhas, né? Depois a gente criou o Ideias e Resultados, que é um programa de intraempreendedorismo, né? Que aí toda hora surgem ideias na empresa, Sim. né? Junta um grupo aqui, nós 4 aqui, vai surgir uma ideia, né? O programa, ele surge para tirar essa ideia do papel, né? Ou botar no papel primeiro e depois testar alguma coisa, né? Tem esse propósito bem simples, assim, mas a gente escuta toda a organização, né? Todos os níveis. Eu costumo ir nas fazendas, juntar a turma lá até o refeitório, a portaria e dar um pouquinho de metodologia, assim, de design thinking, assim, né?
como é que é o teu dia e o que tá pegando, o que pode ser melhor, né? Um raciocínio um pouquinho mais estruturado, assim. E aí o pessoal já submete numa plataforma uma ideia, sabe? Às vezes sentam uns 2 ou 3, assim, pensam um pouquinho. E aí a gente funciona o Ideias e Resultados como um investidor, um seed money, assim, né? A gente tem um orçamento reservado para... Tá bom, então tu quer testar isso aqui, então toma aqui 30 mil reais, aqui 40 mil reais, e testa valida algumas hipóteses, assim, durante 2, 3 meses. Vamos ver se funciona, né? E aí, pô, parece que tem jogo isso aqui. Então vamos escalar, vamos usar agora em maior escala, né? E aí, com esses 2 programas, a gente foi criando um portfólio de inovação, né? Que é o berçário da inovação, né? Então eu hoje trabalho com o berçário da inovação, que é onde as coisas estão começando, né? Essas tecnologias que a gente está usando no CIA, que é a área ali do Ronei, elas já saíram do berçário, já fizeram o primeiro grau, né, já estão recebendo diploma. Recebendo diploma, né? Já foram validadas e foram incorporadas na engrenagem da empresa, né? E aí, só que a gente está com o berçário agora, né? Semana passada ainda a gente estava escutando o pitch de alguns colegas das diferentes fazendas. Quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. E aí a gente dá uma direcionada, dá um seed money ali para eles. E aí o berçário vai andando, né? Dependendo do tamanho que fica a iniciativa, a gente vai na diretoria e valida um rollout, né? Um uso mais ampliado daquela tecnologia, né? E aí, para responder a tua pergunta, né? Fazendo isso por vários anos, a gente foi observando muitas coisas, né? O que está acontecendo aí no mercado, quais são as tecnologias que estão vindo, quais são as grandes tendências tecnológicas, né? E aí veio a questão, assim, por que a gente não investe também, né? Em vez de só ser cliente? Até porque teve muita startup que passou por nós, que a gente co-desenvolveu até a tecnologia, né? Nós ficou meio verde, assim, aí interagia com os nossos profissionais, arruma isso aqui pode ser melhor, tem que adicionar esse feature, né? E aí os caras foram crescendo, aí quando vê a Syngenta comprou, a BASF comprou, e aí a gente, olha, essa prática do Corporate Venture Capital aí, né? Ou do Venture Builder, né? Tá acontecendo aí, nós estamos deixando os cavalos passar encilhado aí, né? E aí eu lembro que eu levei essa discussão na diretoria, depois no conselho, e a gente aprovou aí a criação da SLC Ventures, né? Que é o nosso braço para investimento em startups, né? Hoje a gente está com 13 investidas já, e isso nos permitiu, assim, contato com, não só com as startups, mas com os fundos de Venture Capital também. Esses caras estão olhando o futuro, né? Quer saber quais são as tendências, fala com os fundos de Venture Capital, né? Que são os caras de olho, né? Estão de olho, estão olhando as experimentações, estão olhando a ciência básica que está sendo desenvolvida nos primeiros testes. Então, para mim, eu defendo lá na SLC que não é só o investimento em si que vai nos trazer o retorno, mas é ter esse mandato, assim, de conversar, né, com fundos aí, pelo tamanho da SLC, pela marca da SLC. Isso nos dá muito acesso, assim, para falar com gente da Europa, da Ásia, e ir criando esse discernimento, assim, do que está acontecendo, né, para acompanhar os movimentos, né. Perfeito. E dentro uma última pergunta, Não, depois vai, deixar os tranquilo. colegas também. Não. Esse movimento dos horizontes tem link com essa questão da gestão de inovação? Porque Sim. quando a gente fala em horizontes de inovação, né, o 1, 2, o Isso. 3 é bem distante, assim. Isso. Já surgiu a possibilidade de alguma spin-off, alguma coisa dentro da SLC? Não sei se vocês têm alguma coisa. O Horizonte SLC a gente chamou de fato de um movimento de inovação, né? A gente quis criar, assim, uma marca que englobasse uma série de programas e áreas que foram criadas na empresa que refletem essa nossa intenção de estar preparado para o futuro, assim. Então, essa área o CIA, né, o Centro de Inteligência Agrícola, o Agro Exponencial, o Ideias e Resultados, a gente tem um comitê de inovação, né, acabei não comentando, mas o comitê delibera sobre o berçário da inovação, né, o que entra, o que não entra. Então, a gente foi montando essas pecinhas, né, a SLC Ventures, né, e a gente viu que tinha um todo, assim, que era um movimento de inovação mesmo da empresa, né, de renovação, de pensar no futuro. E aí o Horizonte SLC é o guarda-chuva, assim, né, que tem todas essas coisas por trás. Então, o nome veio
horizontina, né? E também olhar para o horizonte, os horizontes de inovação. Então, essa foi a sacada do nome, né? E a gente tem usado ele como um manifesto mesmo. Todas as iniciativas, elas estão conectadas ao horizonte, que é uma ideia maior, assim. E aí a SLC Ventures, ela é, assim, porque a gente tem a intenção na SLC, de fato, de explorar novas possibilidades, assim. A gente não quer ficar restrito só a plantar alguma coisa, né? Porque tem muitos negócios grandes sendo criados no digital, né? De fato, vão ser criados negócios gigantescos aí, em biológicos também, que é uma outra... Pois é, né? No relatório mostra muito esse investimento em bioinsumos, né? Bioinsumos. As fazendas que você está crescente isso, né? Isso. Daí até engatando a pergunta, a minha área de pesquisa é justamente sustentabilidade e ESG agora, né? Vamos dizer assim. Isso. Queria até saber de ti, assim, hoje, o posicionamento, e primeiro a tua opinião pessoal, Frederico mesmo, sobre essa abordagem ESG hoje no mundo agro, né? Porque a gente sabe, a sigla já está, eu digo assim, até sendo meio deturpada conforme a aplicação, conforme o setor, né? Com muitas críticas, inclusive. Queria primeiro saber a opinião do Frederico sobre e depois o posicionamento da empresa, né? Porque como o Márcio disse no relatório de vocês, assim, é muito, muito visível a forma e muito... palatável, eu vou dizer a palavra bem essa, como vocês expuseram isso de forma muito clara, sabe? Para qualquer pessoa, seja o investidor do agro ou o investidor externo, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é essa abordagem tua e da empresa. Perfeito. Eu acho que, como você falou, assim, foram criados alguns buzzwords, assim, algumas palavras, assim, que parece que a gente tá fazendo isso só agora, né? O que a gente vê é que as boas práticas agrícolas, assim, que a gente já usa há bastante tempo, né? Como a proteção do solo, né, os terraceamentos, as culturas de cobertura, são coisas que hoje fazem parte de um sistema que precisa funcionar dessa forma para ser sustentável, né? Não é que a gente está fazendo isso agora para agradar investidores, né? A gente faz porque o sistema funciona melhor desse jeito. A gente vê que os nossos solos estão ficando mais ricos com o tempo, né? A gente não perde solo. Então tem uma série de práticas. A gente sabe de toda a preservação, o nosso código florestal, o quão diferenciado ele é frente a outros países, né? Então, muito do que a gente está fazendo, a gente começou a ter que fazer melhor, era assim, comunicar o que a gente já faz, que para nós já era meio óbvio, assim, sabe? Então, a gente começou a colocar no relatório, ou até falar com investidores e dizer, olha, na verdade, a gente já faz essas coisas, elas precisam ser feitas, o sistema... ele vai funcionar melhor se a gente fizer essas coisas, né? Rotação de culturas, né? Plantio direto. Não são coisas que a gente começou a fazer porque, né, as ONGs... Uma moda. Eu acho que, mas o grande diferencial, assim, que fica claro, né? Até é o que na minha área de bioeconomia, que é que eu trabalho, né? Antes se fazia, ou sempre se fez, eu também sou filha de produtores né? Sempre se fez pela produtividade. Isso. Então eu sabia que aquele equilíbrio ambiental era necessário para justamente a sustentabilidade do negócio. Exato. Hoje o que se fez, né, é separar por recursos para identificar esses indicadores. Então eu analiso água, eu analiso solo, eu individualizo recursos para mostrar que o impacto é sistêmico na produtividade, né? Exato. Então, isso que ficou muito interessante no relatório, metas de redução de uso de água, né? Redução de emissões, enfim. E talvez tenha um outro desafio no agro, do ESG, que é o G e o S, né? Que é muito mais forte a cobrança agora também. Você tem uma cobrança também forte, né? Treinamentos, capacitações, toda a interação questão com as comunidades. Né? Que vocês, por ser uma grande corporação, né, são bastante cobrados por isso também. Eu acho que isso também mudou, acho que e comunicar também, né? Exato. É impressionante, assim, claro, a SLC, como é uma empresa grande, né, capital aberto, é meio que para-raio, assim, né? Então, tá todo mundo olhando. Sim, referência. Já teve casos assim de, tem muitos incêndios espontâneos no Cerrado, né, na época seca, né? Então, tá pegando fogo lá perto da Fazenda Planeste, no Maranhão, sai relatório de ONG, assim, sabe?
tá pegando Tão botando fogo, fogo. a SLC botou fogo. Tipo, o pessoal Vou acontece queimar todo o investimento que eu espontaneamente. fiz de plantio Então, direto e não botar tem fogo. assim, um trabalho de se defender, às vezes, assim, Sim. né? Se defender de tiros, assim, que vem. E, de fato, tem, como a gente sabe, tem interesses, assim, também nem tão genuínos, às vezes, de atacar o nosso agro, né? Então, a gente tem procurado, dentro da nossa área de atuação, assim, como empresa de capital aberto, explicar, né? A gente consegue explicar para investidores, a gente consegue explicar para os stakeholders como um todo, assim, clientes, né? Esse trabalho de certificação que você falou, né? De ter uma certificação internacionalmente acreditada, assim, geralmente as tradings que promovem muito isso, ajuda bastante também, né? Você tem um selo ali, e o que tem de auditoria, indicador nas nossas fazendas a todo momento, assim, para sustentar essas certificações, né? É um trabalho bastante intenso, assim, né? Mas ele é necessário, sim, né? A gente acha que vai ser cada vez mais, né? A gente vê aqui nesse teu relato essa preocupação com o futuro, né? E já montar de maneira estruturada, né? Alguns movimentos. E a gente sabe que o agro, ele é 90%, as empresas de modo geral brasileiras são 90% familiares. Aliás, A gente vê uma grande presença de médias e pequenas propriedades no agronegócio que impactam, né? Com o seu quinhão ali, contribui para esse PIB aí de mais de 25%. E a gente está já se encaminhando para o final. Então eu queria te ouvir assim, algumas. Acho que a dica já de repente, é nossa né, acessa lá o site da SLC, baixa o relatório, dá uma estudada, é bem palatável, qualquer pessoa consegue entender. Mas assim, tu já galgou um processo complexo e importante. A gente tem famílias empresárias em momentos bem mais embrionários. A gente vê, em função da pandemia, alguns produtores começando a usar biológico. Né? O insumo ficou muito caro, não tenho acesso. Bom, então alguma coisa, né? O vendedor do biológico vinha aqui tentar. Não, isso não funciona. Vou seguindo. Sempre fiz assim, agora vou mudar. Né? Por que não começar num cantinho lá, né? Uns 10% da propriedade. É uma boa prática, né? Então, assim, a gente vê que em alguns casos precisou uma pandemia, uma crise, um estresse para a gente fazer um movimento, né? Então, algumas dicas aí que tu pode, nessa tua trajetória, deixar aqui para a nossa audiência, que tem muito produtor médio, pequeno, grande, muito pessoal profissional, né, que atende essas empresas, né? Algum overview assim de Vou pegar um gancho recomendações, antes né? de te passar, Frederico, do Márcio, aproveitando também essa separação da governança, né? Que muitas empresas não conseguem fazer. Claro, vocês têm um porte robusto que permite uma estrutura corporativa para ter essa separação, né? Permite ter diretores, mas às vezes algumas empresas poderiam ter. Como é que tu vê essa separação da família dos negócios? Porque às vezes quando está muito misturado a coisa, talvez o processo de abertura de capital de vocês forçou mais ainda isso, né? Pudesse comentar também junto com essa pergunta do Márcio aí. Tá. Eu acho que sobre a questão do Márcio, assim, né, eu volto para esse ponto bem básico, assim, que não tem como frear a evolução tecnológica, né? As tecnologias vão mudar, o que a gente está observando é que a agricultura ela está cada vez mais ficando uma agricultura de Fórmula 1, assim, né? Querendo dizer que os melhores, eles estão cada vez mais distantes da média, né? Assim, você tem a média brasileira de produtividade de soja, sei lá, 60 sacas, 58 sacas, e você tem a galera que está produzindo 90 sacas, né? Então isso está acontecendo de uma forma muito acelerada, assim. Então a abertura para tecnologias e metodologia para testar, para saber usar, vai ser cada vez mais importante, assim, né? A agricultura ela está se consolidando também aos poucos no Brasil, né? Ela está ficando um pouco mais, as fazendas ficando maiores, né? Por uma questão de sucessão e por uma questão de competitividade mesmo. De escala, né? De escala mesmo, exatamente. Vai ficando assim, a capacidade de absorver tecnologias e o usufruto das tecnologias vão dando um ganho competitivo tão grande, né? Que você vai se distanciando muito da média, né? Então é uma questão de quase que sobrevivência, assim. Até porque a gente, matematicamente, as famílias crescem né, exponencialmente e o negócio não consegue ter essa mesma exponencialidade, né? Então a gente tem que inovar, tem que buscar. Para nós, para atacar o teu ponto, a gente está indo agora para uma quarta geração, que é um consórcio de primos, né? Nós somos 11. Né? Eu tenho um irmão, uma irmã e mais 9 primos, né?
Então, a gente já está desenhando, começando a desenhar a governança de como é que a nossa geração vai tomar decisões e vai tocar os negócios, né? A gente provavelmente não vai ter membros da família trabalhando dentro dos negócios, nós vamos trabalhar numa holding, né? Então, a gente vai ter que ser bom em escolher pessoas, né? Motivar essas pessoas, acompanhar o resultado dessas pessoas, né? E mantendo assim o legado da família, porque eu acho que um negócio que é tocado por uma família, ele tem algum diferencial em relação a um negócio que é tocado por um fundo de investimento, por exemplo, né? Até a questão dos valores, Dos né? valores, De- né? da- Os ritos que a gente tem, né? De visitar as fazendas, de dizer, ó, nós somos aqui da família, tem uma proximidade até afetiva, assim, Exato. muitas vezes, né? É diferente, assim, um negócio mais frio, assim. A gente entende que tem uma vantagem, né? Em relação a um outro sócio não familiar. Assim. É a cultura, né? Isso, Que cultura, muitas vezes vai valores. fazer com que o profissional do mercado diga, eu quero trabalhar, Isso. eu quero fazer parte daquela história, Isso. daquela cultura. E a gente já escutou esses feedbacks assim sinceros dos executivos. Olha, a gente gosta de trabalhar para vocês, né? Para essa família, porque a gente tem um alinhamento de valor. É uma questão que vai além do como é que é, não é show me the money, é show me the meaning, né? Mas é isso que tu falaste, né? De estar constantemente em contato com as equipes, passando qual é o Isso. planejamento estratégico, estimulando. É isso aí, né? É isso aí. De repente, o desafio vai ser, ao longo das gerações que vêm, após a tua, inclusive, conseguir, mesmo que tenha esse afastamento, não perder essa transferência dos valores que veio do teu bisavô, né? Que foi exato. onde tudo começou. Muito Exatamente. legal. São desafios que... E aí precisa também, outro ponto, né? A gente está falando bastante de gestão, também liderança dentro dessa quarta geração, né? Como é que vocês articulam? É um desafio. E também a formação, porque o Pavinato, né? Acho que foi um caso que foi crescendo dentro da estrutura, né? Com um trainee, A gente vê isso, acho que vocês têm agora puxando para a educação um pouquinho, né? A importância de formar dentro da SLC Isso. Futura. Não sei como é que vocês estão trabalhando isso, novas lideranças. Nós temos uma abordagem muito intensa nesse sentido. Porque assim. é difícil dentro da... Vocês têm uma operação que é empresarial, mas ela tem características de uma fazenda, de agro. Isso. E é muito particular esse tipo de negócio, né? É difícil tu pegar uma pessoa do setor, sei lá, o setor fabril e trazer para dentro, né? Isso. Então vocês precisam formar muita gente dentro da... Como é que tá esse processo, assim, Frederico? Os nossos diretores, de fato, acho que o mais recente tem 10 anos de casa, né? Então, realmente foi um pessoal que começou de baixo, foi formado, foi crescendo. É uma cultura muito, assim, a gente tem uma preferência muito grande, assim, por pessoas de dentro da empresa, assim. E treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, e tem funcionado esse modelo, assim. A gente vê que as lideranças, os principais diretores, os gerentes... São pessoas que se formaram dentro da SLC, assim, foram aprendendo... Claro que tem uma certa permeabilidade que até é positiva, assim, eventualmente vinha alguém de fora com visões diferentes, mas essa ideia das pratas da casa, assim, é bem forte lá na SLC. Que legal. Antes de tu fazer a pergunta final famosa, antes da gente começar o podcast, a gente estava aqui conversando, né? E nós estávamos falando sobre mentorias. E nós estávamos falando que esse termo mentor é uma coisa que está ficando banalizada e se perdeu a referência, né? Porque o mentor é aquela pessoa que é quem tu admira, quem tu coloca num pedestal e tu quer ou ser o que a pessoa foi, ou entender, aprender com aquela pessoa e realmente tentar superá-la, né? Que diz que sempre o bom mentor é aquele que forma os próximos, né? Exato. Pro Frederico, quem seria um mentor da tua vida hoje? Ou foi, claro, sei lá, na construção da tua carreira, exatamente. Eu acho que o próprio Pavinato. Para mim é uma ótima referência, assim, o jeito dele ser e tal, os valores, assim, que ele também pegou um pouco do meu pai, do meu tio também, sabe, uma coisa, mas assim, profissionalmente eu interajo muito com ele, né, hoje até como head de inovação passei a responder direto para ele, então é uma pessoa que eu admiro muito, assim, que me ajuda muito como norteador, assim, sabe. Legal. Ele é egresso de Santa Maria, né? Santa Maria, eu sou formado lá também. E legal que ele é um cara que ele foi um pesquisador também, né? Acho que ele fez mestrado em ciências do solo, né? Então ele tem uma formação, o legal dele, até eu vou comentar aqui, porque ele é um agrônomo, um técnico que quase foi um pesquisador, quase virou professor lá, foi para a área técnica, quase, e eu
acadêmica. Né? Conversei com ele em algum momento, né? Ele, uma vontade muito grande de avançar na parte de gestão. É um cara Sim. que não para, né, de estudar. Isso, ele... exato. Tá aí um bom nome para chamarmos pro nosso ele é um podcast. cara bem... Vamos é um cara que se desafia também na parte de gestão, né? Perfeito. Muito legal isso. Legal. Pavinato, então, bacana. Nós temos, pra gente encerrar também aqui, Frederico, nós temos dois pontos que a gente sempre faz no final do podcast, né? O primeiro é uma dica tua, o que tu aprendeu na vida, na prática. Na né? prática, não na teoria. Na prática, que a teoria não te ensinou. Tu fez formações, eu sei que também fez Dom Cabral, tu foi fazendo estudos, faz estudos continuados também, né? Mas assim, algo que tu aprendeu no dia a dia da corporação que não te passaram nos manuais, tá? Então, e o segundo é um livro, se pudesse, alguma coisa se pudesse deixar para nossa audiência aí. Tá. Acho que sobre o meu aprendizado, eu gosto muito dessa ideia, assim, de você respeitar o teu jeito de fazer as coisas, assim, sabe? Tirando toda a parte metodológica, né? Nas interações humanas, assim, o jeito de as coisas acontecerem, o lado humano mesmo, assim, eu acho que eu fui aprendendo o meu jeito de fazer as coisas. Assim, claro que a gente usa algumas pessoas como referência, mas essa ideia de querer ficar fazendo igual ao fulano, ou ter o jeito do ciclano, eu acho que atrapalha, sabe? Para mim foi importante assim observar o meu jeito de fazer as coisas, assim, né? E aprendendo como é que eu resolvo os problemas, que é uma questão... Até porque tu estava convivendo muito com agrônomo, lá tu enlouquecer se não fizesse. E outro padrão. Exato. Eu digo do jeito mais das relações humanas mesmo, como é que as coisas acontecem, né? Como é que tu faz um approach, como é que tu lida com um conflito, com um enfrentamento, né? E eu fui, assim, respeitando o meu jeito de ser, assim, e aprendendo a fazer e vendo que as coisas também tinham resultado do meu jeito, assim. Para mim é uma reflexão importante. E sobre o livro, é um livro que tem a ver com inovação, tá? Mas escutem aí, pessoal. O título não tem nada a ver com inovação, chama O Século dos Cirurgiões. Legal. É um livro sobre medicina e sobre os avanços da medicina na segunda metade do século XIX, né? E foi um colega lá da Startse até que me indicou. E aí eu fui atrás e achei fabuloso o livro, assim, porque ele é um livro sobre tomada de riscos, assim, né, e sobre inovadores que fizeram as coisas pela primeira vez, né, em cirurgia, em anestesia, e como é que as coisas foram evoluindo na medicina, né. E aí o risco é mais alto. Porque... A história da anestesia, por exemplo, de como é que se criou a anestesia é fabulosa, assim, e vai contando várias histórias de médicos inovadores, né. Então, para mim, eu até quando costumo ir nas fazendas, eu conto algumas histórias desse livro, assim, para o pessoal entender o que é realmente uma tomada de risco inovadora, assim, de experimentação, né? Eu me inspirei muito nesse livro, então eu recomendo. Repete o título? O Século dos Cirurgiões. Que legal, que legal. Bom. Muito obrigado Bem por compartilhar. Isso aí. Fazer uma consideração final, a gente vai... Eu acho que eu falei bastante já. Foi um prazer, é super agradável o bate-papo, né? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que temos um episódio, né? Muito bom. Nossa, o muito episódio. Frederico, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi um prazer te receber, ouvir a tua história, que é uma história já muito rica, bacana aí dentro da SLC, fora da SLC. Então, parabéns pelos teus projetos também, né? Obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Pessoal, sigam o nosso canal, né? Aí, Gestão Profissional no Agro. E em breve teremos um próximo episódio. Até mais. Até mais. Obrigado. Até mais.